Olá galera, tudo bem com vocês? Então, vamos lá, né? Todo mundo aí de quarentena, mas estudando, dando prosseguimento aí ao nosso conteúdo. Então, hoje a gente vai de propriedades periódicas 1, porque lembrando que a apostila divide, né, em propriedades periódicas 1 e propriedades periódicas 2. Então, essa aula aqui é referente a propriedades periódicas 1, que está na apostila 2, módulo 10, da página 378. Tá joia? Então, vamos lá. Lembrando, né, que aquilo que se repete periodicamente, tá? Então, você tem ali períodos, como, por exemplo, algumas coisas, alguns fatores que ocorrem no nosso dia a dia. Então, você tem a variação da temperatura ambiente durante a semana, é um exemplo, assim como é um exemplo as 4 estações do ano, né? É algo que acontece em períodos. E nós temos também, por exemplo, né, o número de elétrons na camada de valência, que é uma propriedade periódica, né? Lembrando que propriedade periódica são aquelas que, na medida em que o número atômico aumenta, repetem-se periodicamente. Então, se você pensar aqui, né, você tem aqui um gráfico que é o número de elétrons na camada de valência por número atômico. Então, você tem aqui o hidrogênio, número atômico 1, ele tem um elétron na camada de valência. Aí depois você tem o hélio, né? Estamos ali no primeiro período, ele tem número atômico 2 e o hélio tem 2 elétrons na camada de valência. Aí muda o período, vamos para o segundo período, você tem o lítio, né? Tem um elétron na camada de valência. Depois você tem ali o berílio, tem número atômico 4, 2 elétrons na camada de valência e assim por diante. E você vê aqui que você tem uma propriedade periódica, tá joia? E a gente vai estudar agora algumas propriedades periódicas, tá? Começando pelo raio atômico. Eu diria que o raio atômico ele está entre as propriedades mais importantes, porque você entendendo o raio atômico, depois você tem algumas propriedades que variam ao contrário, que variam inversamente à variação do raio atômico, tá? E aí, uma curiosidade é justamente como que você mede, né, o tamanho do raio. Você não tem como, tá? Um químico não tem como medir o raio em um átomo, tá? De um ponto final da eletrosfera até o outro, até porque é muito difícil você chegar nesse ponto do final da eletrosfera. Então, o que os químicos fazem? Os químicos aproximam o máximo um átomo do outro, daquele elemento químico a ser medido, e aí, a hora que chega no ponto máximo, porque se passar disso, começa a ter distorção da eletrosfera. Então, a hora que chega no máximo, né, eles medem de um núcleo a outro. Né? Então, no núcleo você tem massa, e aí é possível você fazer essa medição em laboratório. Então, eles têm um diâmetro, e esse valor do diâmetro, quando você divide por 2, você tem um raio. E esses valores são tabelados, tá? Obviamente que você não precisa saber valores de raio, mas você precisa saber como é a variação disso. Então vamos lá. O raio atômico é intuitivo, né? Você entender como é que ele varia. Pensa bem numa família ali na coluna, tá? De cima para baixo você tem o que? Você tem um aumento do número de níveis. Então se você pensar ali, né? No hidrogênio, primeiro período, pensando na família 1A, né? Ele tem a camada K, depois vai descendo, né? O lítio tem camada K e L, tá? Aí vem o sódio no terceiro período, camadas K, L e M. E assim vai descendo e vai aumentando. Quando você chega no frâncio, lá no sétimo período, ele tem 7 camadas de energia. Ou seja, o raio ele aumenta de cima para baixo, tá? Na família. E no período, o raio aumenta da direita para a esquerda devido à diminuição do número de prótons nesse sentido, o que diminui a força de atração sobre os elétrons. Tá? Então, estando atento a isso, a gente tem então
alguns exemplos aqui de valores tabelados, né? Valores em picômetros, tá? E a gente tem, então, estava falando justamente da família 1A, dos metais alcalinos. E aí você tem, então, né, aquela brincadeirinha ali na casa de Rubens, coisas francesas. Inclusive, faltou o frâncio aqui nessa tabela, e é justamente o frâncio que tem o maior raio atômico em toda a tabela periódica, né? Então, o raio aumenta de cima para baixo, da direita para a esquerda. Daí você tem, então, o elemento frâncio como sendo aquele de maior raio atômico. Joia? Muito bem, então esse é o raio atômico. E aí a gente faz um resumo, né, justamente aqui das setas. As setas indicando que quanto mais para baixo e mais à esquerda, é maior o raio atômico. E o frâncio, né, guarda o frâncio aí, o elemento de maior raio. Tá joia? Muito bem. E eu aproveito aqui para falar do raio iônico, né, que é o raio do cátion e o raio do ânion. Então, destaquei aqui que o raio do cátion é sempre menor que o do respectivo átomo, pois na formação do cátion há uma contração da eletrosfera. Então, na formação do cátion, você tira elétron, tá? Então, você vai ter menos elétrons do mesmo número de prótons. Vai ter uma atração maior, né? Consequentemente, você vai ter, então, o cátion tendo raio menor, tá? Então, vários exemplos aqui, por exemplo, o lítio neutro, o lítio cátion. Olha lá, o cátion é menor. Berílio neutro, berílio cátion. E assim por diante. Sódio, tá? Você tem o sódio neutro, você tem o sódio cátion. E o magnésio, você tem o magnésio neutro, né? E você tem aqui menorzinho o magnésio cátion. E pensando aí ao contrário, né, justamente quando eu tenho o ânion. O ânion, né, vocês se lembram, que é quando o elemento deixa de ser neutro e ele recebe elétron. Então você vai ter uma quantidade maior de elétrons, tá? E isso faz com que o raio do ânion seja sempre maior que o do respectivo átomo, pois na formação do ânion há uma expansão da eletrosfera. Então, se aquele átomo vai recebendo elétrons, eu vou ter uma maior repulsão entre os elétrons na eletrosfera, consequentemente eu tenho então o ânion ficando maior que o átomo neutro. Exemplos aqui, o oxigênio, então o oxigênio ânion maior que o oxigênio neutro, o enxofre é a mesma coisa, o flúor e o cloro, tá? Então, lembra que o ânion é maior do que o átomo quando ele era neutro. E aí vamos para a nossa segunda propriedade periódica, que é justamente energia ou potencial de ionização. Tá? Então, a definição é energia necessária para remover um ou mais elétrons de um átomo isolado no estado gasoso. Então, você vê que tem a absorção de energia. Esse processo ele é endotérmico, tá? E também é uma propriedade, né, que ela inversa à variação do raio, tá? Então, você está removendo o elétron, né? E aí, pessoal, o que acontece? Quando o átomo ele tem um raio maior, né, é mais fácil você remover, então a energia é menor. Agora, aquele átomo que tem raio pequeno, ele tem uma atração muito grande dos prótons que estão no núcleo pelos elétrons. É mais difícil você tirar energia maior. Então, energia de ionização é uma propriedade inversamente, né, proporcional ao raio, ou seja, aumenta de baixo para cima, da esquerda para a direita. Tá? E na sequência, a gente tem a afinidade eletrônica ou eletroafinidade, que é a energia liberada quando um átomo isolado no estado gasoso captura um elétron. Então, é o poder de captura, né, que o átomo tem por elétrons, tem a liberação de energia, tá? Por isso que a eletroafinidade é um processo exotérmico, libera energia, e também é inversa ao raio. Né? Imagina você, aquele átomo que tem um raio pequeno, menor, ele tem uma atração muito grande pelos seus elétrons. Consequentemente, ele vai capturar mais elétrons. Aquele átomo que tem raio grande,
né, até falo brincando, ele não está dando conta nem de atrair os seus elétrons, que dirá, né, capturar elétrons de outros. Então, é onde você tem o átomo grande com uma afinidade eletrônica pequena. Tá? Então, aqui você tem também esse processo que é inversamente proporcional ao raio. Temos aqui o exemplo do flúor. O flúor, tá, que é o elemento que tem maior afinidade eletrônica da tabela periódica. Então, está aqui ele, né, ganhando um elétron, completando o octeto e liberando energia. Tá? E a gente resume a afinidade eletrônica justamente dessa maneira, né? A afinidade aumenta da esquerda para a direita, de baixo para cima. Eu não conto os gases nobres nessa propriedade, porque o gás nobre ele é estável e ele não tem afinidade, ele não tem interesse em estar capturando elétron, tá? Então, o flúor é o elemento de maior afinidade eletrônica. Pessoal, na sequência eletronegatividade, muita gente confunde, né, eletronegatividade com afinidade eletrônica. É parecido, de fato, mas tem uma diferencinha. Eletronegatividade é a força de atração exercida sobre elétrons de uma ligação. Então aí é a atração de elétrons também, mas que estão envolvidos em ligação. E também a eletronegatividade aumenta conforme o raio diminui. Tá? Tem aquela sequência que todo mundo tem na ponta da língua, eu tenho certeza, que é FON, Cl, Brusque, pH. Onde o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica, ok? Muito bem. E antes de terminar, só lembrando que eu tenho eletronegatividade, eu tenho também eletropositividade. Né? Eletropositividade já é justamente a facilidade que o átomo tem de perder o elétron. E aí ele acompanha o raio. Então aí o Franço vai ser o elemento mais eletropositivo devido ao seu maior raio. Galera, então era isso, né, que eu queria passar para vocês, essa aula aí de propriedades periódicas, na primeira parte. E na semana que vem eu já mando aí a parte 2, tá bom? Façam os exercícios, tá? Dessa parte do módulo 10, né, igual eu comentei, na página 378, tá? Qualquer dúvida aí, entre em contato comigo. Então, um abraço aí, galera.